Fala, senhoras e senhores, hoje mais um conteúdo aqui para vocês no canal do YouTube e no podcast Always in Beta. Você que é um beta tester, seja bem-vindo à minha rede de conteúdo. E hoje o vídeo vai ser bem interessante. Nós vamos falar sobre a doença de Bruce Willis, Chris Hemsworth, Angelina Jolie, Ronnie Coleman, entendendo a relação entre envelhecimento e saúde. Roda a vinheta, editor. Provavelmente, se você não conhece essas personalidades aqui, eu vou citar cada uma delas aqui no nosso vídeo no YouTube. E para quem está escutando no podcast Always Beta, você que é beta tester, continue no seu processo de evolução. Bem, primeiramente, pessoal, qual que é o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é explorar a relação entre desgaste do corpo, entropia, desempenho termodinâmico e doença de Bruce Willis, que foi diagnosticado pouco tempo atrás com uma demência. O Chris Hemsworth, que descobriu durante uma série da Disney, Sem Limites, que ele tem 2 genes do Alzheimer. A Angelina Jolie, que fez na verdade, ela fez retirada dos seios por conta da questão de câncer. Acho que é mastectomia, se eu não me engano. A edição vai me ajudar aqui. E o Ronnie Coleman, que ganhou 8 vezes o Mr. Olímpia, que é um grande e famoso campeonato de fisiculturismo. E hoje, praticamente, ele está com 10 cirurgias, 10 pinos na coluna e tem dificuldade de andar. Então, a minha ideia aqui hoje é falar ao máximo sobre a questão do desgaste do corpo, como que o corpo ele se desgasta em função das atividades que você pratica. Então, vamos lá, primeiro ponto. De mais nada, uma outra coisa também que eu tenho que citar para mostrar que existe estudo por trás, existe ciência, que é o seguinte: existem 2 autores que eu me baseio nesse vídeo no YouTube, que é o David Sinclair e o Andrew Huberman. Eles são 2 pesquisadores, tá, que estudam a biologia do envelhecimento e como que é possível prolongar a vida útil do ser humano, ou seja, o lifespan. Eles defendem que o ser humano tem um tempo de vida útil. Já no primeiro momento você já consegue associar que essas pessoas que eu citei aqui em cima, elas tiveram ou têm algum problema com essa questão do tempo de vida útil. Esses pesquisadores, eles defendem que o envelhecimento é uma doença. Então, eu não vou citar o Albert Degree, porque ele foi processado por assédio, então eu não vou colocar o nome dele aqui, mas ele também era um dos estudiosos que ele, na verdade, foi o primeiro a falar e a colocar o envelhecimento como uma doença. E que é possível tratar esse envelhecimento com técnicas de restrição calórica, de exercício, suplementação. Então, falando um pouco do David Sinclair, gente, o David Sinclair, ele é professor de genética e biologia de envelhecimento na Universidade de Harvard, tá? Ele é... And in my lab, we can drive aging very easily in the forwards and reverse direction in animals, and we're going to be starting human trials hopefully in the next couple of years. But the breakthrough is super exciting. We had a Nature paper in December that described the ability to put in 3 genes that are normally only turned on in embryos, that in the adult animal, this is now a mouse, we could cure blindness by making the eye much younger. And it's a permanent reset. In fact, we have the mice die old, but with very young eyes, with perfect eyesight. And that's just the eye. We're finding in the field, Eric and others are finding that you can reprogram most tissues. In fact, I don't know of a tissue in an animal yet that cannot be reprogrammed and sent back 50, 75% in their age. And this is not just a temporary reset. This is a full reset. And you could imagine in the future, we have that ability to reset our bodies, not just once or twice, but perhaps dozens or hundreds of times. Super conhecido com a pesquisa que ele fez, mostrando o resveratrol. Desculpa aí, porque é difícil falar o termo, mas é uma substância que está muito associada ao vinho tinto e algumas plantas. Então, o Sinclair, ele, desde criança, o livro dele, Lifespan, é um dos livros mais vendidos. Então, o foco principal dele é estudar esse papel dos genes na regulação do envelhecimento e que é possível alterar esses genes para prolongar a sua vida.
De fato, além dos genes, tem a questão da epigenética, onde você vive, como você vive. Então a epigenética é outro ponto bem interessante. Sobre a questão do Andrew Huberman, ele é professor de neurociência da Universidade de Stanford, também dos Estados Unidos. Só que o foco dele é estudar o cérebro e o sistema nervoso e como que ele afeta o envelhecimento. De fato, tem alguma relação. If you are engaging in exercise, whether or not it's endurance exercise or whether or not it's resistance training exercise, you are going to need additional fluids in order to maximize the effects of that exercise and to avoid dehydration. And there too, we have some excellent numbers that we can look to. Excellent because they arrive from research. And this is largely peeled from the episode that I did with Dr. Andy Galpin, professor of kinesiology at Cal State Fullerton. We did a 6-episode series all about exercise, everything from strength training, hypertrophy, endurance, nutrition, supplementation, recovery, everything related to exercise. You can find all that at hubermanlab.com. And one of the components of those episodes that was discussed, but that some of you may have not heard, is that there is a simple formula for how much fluid to ingest on average. Keep in mind, this is on average when you're exercising. And I refer to this as the so-called Galpin equation. The Galpin equation states that you should take your body weight in pounds, divide that by 30, and that will give you the number of ounces of fluid to ingest every 15 to 20 minutes on average while exercising. O próprio Huberman, ele acredita que o estresse crônico, gente, e a falta de sono acelera o processo de envelhecimento e que o exercício físico e meditação pode ajudar você a prolongar a vida útil do seu corpo. De fato, existem várias pesquisas que eu vou colocar aqui embaixo e vou talvez achar aqui dentro das redes essas pesquisas. Existem várias pesquisas que defendem que o exercício físico, moderadamente, não em excesso, porque em excesso acaba causando muitos efeitos corrosivos no seu corpo, mas a meditação e o exercício físico, sendo bem organizado, eles podem trazer, sim, muita coisa para a sua vida, principalmente a sua vida útil. Eles mesmos possuem inúmeras pesquisas que mostram que o corpo humano ele se modifica através da mudança do estilo de vida, da alimentação, de suplementos. Então, o que acontece? A sua vida é uma grande linha de dados e tudo que você vivencia positivamente e negativamente influencia como o seu corpo vai ser degradado. E por que eu citei Bruce Willis, Angelina Jolie, Ronnie Coleman? Porque são exemplos de pessoas que foram expostas a inúmeros níveis de estresse oxidativo, principalmente, e a longo prazo isso gerou um efeito no processo de envelhecimento do corpo dessas pessoas, não só do corpo, mas da mente. Existe, pessoal, para quem não entende bem, eu vou tentar resumir, deixar bem claro, existe a entropia e existe o desempenho termodinâmico. Para não ficar chato o vídeo, eu vou falar pouco a pouco. Primeiro, é importante entender que a entropia é uma medida de desordem e da energia não utilizada em um sistema e, como tal, pode ser considerado um indicador de desgaste. Logicamente, assim como um carro tem o seu parâmetro de entropia de desgaste conforme o tempo, o ser humano também. O ser humano ele é exposto a ação gravitacional, a gente é exposto a várias questões de tecnologia que eu nem vou citar tanto aqui, mas desde viagens, carro, o próprio voo mesmo produz radiação cósmica para quem voa muito. Então, a gente tem inúmeros fatores e pesquisas que comprovam que quando a entropia aumenta em um sistema, sua eficiência de desempenho tende a diminuir. Ou seja, quanto mais você vai se desgastando o seu corpo, mais o seu desempenho tende a cair. Isso é normal, isso é lei da natureza. E isso é verdade, porque o corpo humano, conforme vai aumentando os anos, há um aumento da entropia e leva à diminuição do desempenho físico e mental. Isso sem contar os alimentos, o ambiente que você está, se você usa muita tecnologia, se você se alimenta bem, se você tem genes, se você não respeita a sua genética. Só que o que acontece? A gente não pode esquecer que o corpo humano é um sistema muito complexo. Eu já falei aqui várias vezes. E a gente tem a capacidade de regenerar. Isso é a diferença do nosso corpo para uma máquina. Por exemplo, o nosso corpo, a maioria dos nossos órgãos possui capacidade regenerativa. Não é só o fígado porque você bebe e regenera, não. O olho, o único órgão que não regenera é o coração. Então, se você conseguir ter um estilo de vida saudável, a epigenética já provou isso. É possível você viver muito tempo, você ter um tempo de vida útil, legal,
por meio de hábitos saudáveis, você consegue diminuir o desgaste do corpo. Tem uma pesquisa, que foi uma pesquisa que fizeram em Okinawa, onde tem o maior número de pessoas com mais de 100 anos. E lá eles descobriram que existe uma correlação entre alimentação, exercício, tranquilidade, falta de estresse lá na ilha de Okinawa. Então, isso mostra que a longo prazo, o ideal é você cuidar dos seus hábitos saudáveis e ter um estilo de vida prazeroso. Como eu disse, o corpo humano, na minha visão, é uma máquina incrível, gente, e se desgasta com o tempo, com toda a máquina da natureza. E aí, quando a gente bate o olho lá no Bruce Willis, no Chris Hemsworth, na Angelina Jolie, eu poderia trazer outros exemplos aqui, Maguila, Muhammad Ali, a gente vê que existe sim uma relação entre trabalho físico, mental e desgaste. E aí, quando a gente vai ver, o corpo produz energia, mas a gente desgasta também. Então, o nosso corpo, quando ele é submetido a trabalho físico, a trabalho mental, ele gera energia. Mas ele gera o desgaste, ele gera a entropia. Então, as doenças que eu citei, por exemplo, o Bruce Willis, se você pesquisar aí nas redes, você vai ver que o Bruce Willis, antes dele ter definido a doença, que foi a demência frontotemporal, ele já sofria de tinitos e de perda auditiva, devido aos anos que ele ficou nos sets com muito ruído, enquanto que o Hemsworth, ele já teve várias lesões musculares e articulares por conta do treinamento físico do papel do super-herói, e foi a partir da série que ele descobriu que ele tem um gene do Alzheimer, ou seja, ele tem 2 genes do Alzheimer, então a chance dele ter Alzheimer é muito alta. Aí a gente tem uma outra questão, aí quando a gente passa pela Angelina Jolie, a gente vê que a Angelina Jolie ela sofreu uma dupla mastectomia preventiva após ela descobrir que ela tinha o gene BRCA, que é o gene do câncer de mama. Depois ela descobriu o câncer de ovário e recentemente ela tirou o ovário. Então, assim, é uma forma que ela fez para poder viver mais. Enquanto que o Maguila, o Muhammad Ali, eles foram diagnosticados desculpa, gente, com Parkinson. E aí você vai falar assim, Thiago, não tem nada a ver. Claro que tem a ver. Uma pessoa que fica exposta a tantos golpes de boxe, é lógico que o seu cérebro sofre algum impacto. E outra coisa, existem vários estudos norte-americanos que associam jogadores de futebol americano com doenças mentais. Então, sim, gente, o nosso corpo se desgasta. E tudo que você faz durante a sua vida, lá na frente, a conta chega. Porque é a questão da saúde. Então, assim, gosto muito, cito muito a questão do biohack aqui, porque o biohack é uma ferramenta útil para otimizar a energia, otimizar a saúde do seu corpo. Existem técnicas para você melhorar o seu sono, a nutrição, melhorar seu bem-estar. E, principalmente, quando se fala em termodinâmica, é importante você entender como o seu corpo funciona, porque nós somos uma máquina perfeita e a nossa capacidade de suor, a gente consegue equilibrar a nossa temperatura. Então, o nosso corpo é maravilhoso. Como eu disse, o biohacking, para mim, é uma das grandes ferramentas do século XXI. Tem inúmeros vídeos que eu falo sobre ele. O vídeo está ficando até longo, mas é porque a ideia de mostrar aqui para vocês que a partir dos estudos do Huberman, do Sinclair, a gente consegue ver que o nosso corpo é uma linha de dados. Nós somos uma linha de dados. E tudo que você vive interfere lá na frente. Então é importante que você cuide do seu presente, cuide do seu agora, que você compreenda as entradas, as saídas do seu corpo, o que você tem recebido de emoções, de alimentos, de prática de exercício, de saúde, qual a sua energia, como é que está seu equilíbrio mental, como está a sua saúde mental, porque a partir do momento que você entende seu corpo e esses vários sistemas, né, cardíaco, vascular, mental, você consegue viver melhor, viver com mais saúde, viver com um bom tempo de vida útil. E aí você consegue diminuir a deteriorização física e mental que a gente está exposto cada vez mais nesse mundo que cobra da gente otimização, que cobra resultado, que cobra performance. A alta performance, ela não é igualitária à saúde. E assim como
você do outro lado, você não é imparável, você é perecível. Então fica a dica para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo, cite novas pesquisas, dê sugestões para próximos vídeos, para que eu possa continuar gravando para vocês com muito conhecimento, com muita informação e, logicamente, com a ajuda do chat GPT. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.